Boa noite a todos e todas, começando o resumo com o Bernardo do dia de hoje, o seu resumo diário com tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, bastante coisa acontecendo, inclusive recorde na Bolsa Americana de Tecnologia, na Nasdaq. Vamos lá, vamos começar com as informações que eu sempre passo para vocês. Olha só, Ibovespa, Bolsa Brasileira, caiu 1,28% para 95.335 pontos. O IFIX, índice de fundos imobiliários, também caiu um pouquinho menos, caiu 0,41%. Lá fora a coisa foi grande, o S&P subiu 0,65%, Dow Jones subiu 0,59% e o Nasdaq subiu 1,11% para 10.056 pontos, mais um recorde. É simplesmente o quarto recorde histórico do Nasdaq, ou da Nasdaq, em junho. Nesse mês, as ações de tecnologia subindo cada vez mais e cada vez com mais força. Hoje foram puxadas especialmente pela Microsoft, pela Apple e pela Amazon. VIX, o índice do medo, ou o índice de volatilidade nas ações dos Estados Unidos, caiu forte. Quando o VIX cai, significa menos volatilidade, menos medo por parte dos investidores com tudo que está acontecendo no mundo. Caiu 9,54%. Dólar caiu aqui no Brasil também, caiu 0,83% para R$ 5,27. E o petróleo subiu forte, tanto na Bolsa de Nova York, o WTI, quanto na Bolsa de Londres, o Brent. Olha só, o Brent subiu 2,10% para $40,08 e o WTI, que é o petróleo americano, subiu 2,30% para $40,73. Sim, quem me vê sempre aqui, eu repito isso há muito tempo, o WTI precisa ficar acima de $40 para ser viável economicamente, para ser explorado pelos produtores americanos. E pela primeira vez, desde o início da crise, desde fevereiro, que o WTI passou dos $40 e fechou acima dos $40, o que é um bom sinal de recuperação da economia internacional e também da economia americana. Segunda-feira tem que estar na sua cabeça que segunda-feira é dia de divulgação do Boletim Focus, que é o boletim semanal compilado pelo Banco Central com as expectativas para a economia brasileira, as expectativas feitas pelo mercado financeiro. O IPCA, a inflação oficial do Brasil, estimativa é que em 2020 fique em 1,61%. Na semana passada a expectativa era de 1,60%, então subiu bem pouquinho. Selic, expectativa a mesma já há algumas semanas, 2,25% para o final de 2020. Câmbio, mesmo da semana passada, R$ 5,20. Hoje está em 5,27 que eu falei para vocês. Expectativa de R$ 5,20 no final de 2020. Tem gente dizendo por aí que o dólar ainda vai aumentar mais até voltar a cair um pouquinho. Tem gente que ainda aposta no dólar acima de R$ 6. E o PIB também de alguma forma se estabilizou, ele vinha caindo semana após semana, o mercado financeiro vinha projetando uma queda maior do PIB, agora deu uma estabilizada pelo menos com relação à semana passada. A expectativa de hoje semana retrasada, desculpa, a expectativa de hoje, com os dados da semana passada, é que o PIB caia no Brasil 6,50%. Mas não é bom estabilizar não, era melhor que esse número melhorasse ao invés de continuar piorando. 6,50% é simplesmente, se caminhar para esse número, é simplesmente o pior PIB da história, da série histórica do Brasil, que começou em 1900. Então, desde 1900 seria a pior queda, a pior recessão econômica do Brasil em mais de 119, 120 anos. São os dados aqui do Boletim Focus do dia de hoje. Vamos lá falando um pouquinho então dos fatos e dos acontecimentos que impactaram as bolsas internacionais e também a bolsa brasileira. Aqui no Brasil, o Ibovespa vinha de 4 altas seguidas, então subiu na sexta, na quinta, na quarta, na terça da semana passada. No dia de hoje, os investidores optaram por fazer uma realização. O que é essa realização? É quando os investidores decidem vender, já ganharam dinheiro nas ações, então eles vendem para embolsar esse dinheiro, para embolsar o dinheiro que foi acumulado nessas altas da bolsa. Por isso, quando tem muita gente vendendo, os preços tendem a cair, é algo normal. O primeiro motivo foi esse. O segundo motivo é a piora do ambiente político, da crise política brasileira. A gente teve na semana passada, na sexta-feira, a prisão do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
E isso ainda não está muito bem contado ou muito bem esclarecido, seja pelo governo federal, seja pelo Flávio Bolsonaro, seja pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, etc. Então tem aí uma questão preocupante de como que essa crise pode evoluir. Se isso vai piorar, se isso não vai piorar. No final de semana, o advogado do Flávio Bolsonaro, o Frederick Wassef, ele foi trocado, então o Flávio Bolsonaro não está mais sendo assessorado ou representado juridicamente por esse advogado, ele trocou de advogado. E o Jair Bolsonaro disse que esse Wassef fala muito, fala pelos cotovelos, fala mais do que deveria falar e tal, prejudicando o governo ao invés de ajudar, tá dando muita entrevista e tal. É um cara, advogado super bem relacionado em Brasília, com acesso à família Bolsonaro, etc. Então isso também surge aí um ruído. E lembrando que o Queiroz foi encontrado na casa do Frederick Wassef. Então ele também está meio, enfim, participando de toda essa questão da prisão do Queiroz. Isso traz preocupações de crise política. O que vai acontecer nos próximos dias? Bolsonaro, o pai, Jair Bolsonaro, vai reagir de alguma forma? Não vai reagir? Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Maia, Câmara, Senado, etc. Então a crise política continua sendo um fator preocupante aqui no Brasil. E também tem a questão de novos ministros. O ministro da Educação foi demitido na semana passada, expectativa de que um novo ministro seja anunciado, e o ministro da Saúde também está interino, desde a demissão do Tais, está com o Paulo Elo, que está como interino, e aí a expectativa também é que seja anunciado um ministro definitivo para a pasta da saúde. Bolsas dos Estados Unidos que fecharam em alta, então o Brasil foi na contramão das bolsas americanas, bolsa brasileira caiu, bolsa americana subiram, como eu te falei. Por que elas fecharam em alta? Tem um grande otimismo com a recuperação das economias, reabertura dos países, das cidades, retomada da atividade econômica, do consumo interno e também do consumo internacional. Isso puxa o ânimo dos investidores para cima. Além disso, tem uma leitura aí de que, na visão dos investidores, essa segunda onda do coronavírus não vai ser tão forte quanto a primeira onda. E, consequentemente, a gente não precisaria de tantas quarentenas, ou na verdade não vai precisar de quarentena nenhuma para essa segunda onda do coronavírus. A grande preocupação do mercado é que surgissem ou a gente tivesse implementadas outras quarentenas, outras restrições de funcionamento de empresas, comércio, circulação de pessoas, etc. A princípio, os investidores acham que isso não vai acontecer. E também a grande injeção de liquidez feita pelos bancos centrais em todo o mundo traz um ânimo para os mercados. Por conta de tudo isso, os investidores continuam otimistas, animados, achando que as coisas têm melhorado e vão continuar melhorando mesmo com essa segunda onda de coronavírus. Na Nasdaq, o que chamou bastante atenção hoje foi a alta forte da Apple e da Microsoft. A Apple subiu ao anunciar a nova versão do seu sistema operacional, o iOS, acho que 14, se eu não me engano, e aí as ações subiram mais de 3%. Microsoft também subiu e Amazon, puxadas por um movimento, uma leitura dos investidores internacionais, de que se o coronavírus piorar, como alguns indicadores têm informado, as ações das empresas de tecnologia tendem a se valorizar. Por quê? Porque as pessoas consomem mais produtos e serviços online, consumiram durante a quarentena, fechadas em casa ou trabalhando de casa, sem trabalhar no escritório. Então, as empresas de tecnologia estão aí no gosto, caíram no gosto dos investidores internacionais, e a leitura é de que elas ainda podem valorizar com o aumento dos casos do coronavírus. Pode parecer um pouco contraditório, Os investidores, o que eu falei antes, acharem que a segunda onda de coronavírus vai ser menos forte, que não vai necessitar de quarentenas, e as empresas de tecnologia valorizando por conta de uma boa performance durante o coronavírus. Mas, para simplificar ou para explicar um pouquinho melhor, a questão é a seguinte: mesmo que o coronavírus, os investidores acham que o coronavírus não vai avançar, então isso valoriza o mercado como um todo. Se o coronavírus aumentar, então se isso acontecer, as empresas de tecnologia elas vão ser mais beneficiadas do que as outras. Ou seja, é um duplo otimismo aí em cima das empresas de tecnologia e das empresas americanas de forma geral. E esse otimismo foi tão grande que a alta das empresas de tecnologia, que puxaram o Dow Jones para cima, puxaram o S&P, puxaram a Nasdaq para cima, foram capazes de ofuscar ou enfim, não deixar com que pesasse
as preocupações ou a queda das ações de empresas de turismo, de aviação, de lazer, de hotéis, porque essas empresas ainda sofrem os impactos do coronavírus e de uma segunda onda de coronavírus. Petróleo. Hoje avançou forte, principalmente porque tem tido uma redução na produção nos Estados Unidos e em alguns outros países produtores e membros da OPEP, e também com a expectativa de reabertura da atividade econômica e da reabertura de países, das economias por conta do coronavírus. Isso também é repetitivo, né? Mas é meio assim mesmo, gente, é meio assim mesmo. É meio que a expectativa e o otimismo com a reabertura da economia e dos países, das sociedades, das cidades, de volta à circulação de pessoas, é algo que está aí na pauta há bastante tempo, já há algumas semanas, talvez desde o final de maio, começo de junho, e isso segue no otimismo. A cada dia, é importante mencionar, né? A cada dia em que não há uma grande notícia ruim ou uma notícia preocupante sobre coronavírus ou sobre piora de mortes, piora de casos, o mercado enxerga o outro lado, que é, se aqui não piorou, então a gente continua apostando na reabertura da atividade econômica, na aceleração do crescimento, na aceleração da retomada. Então por isso que é tão repetitivo que eu passo aqui para vocês, quase todo dia que tem alta, que é isso, os investidores estão otimistas com a reabertura econômica. Mas é realmente isso que tem ditado o otimismo e o humor dos mercados. Marco Civil de Saneamento está pautado para ser votado na quarta-feira. Hoje o senador Tasso Gereissati disse que a expectativa é grande pela aprovação. Tem um estudo do Programa de Parcerias e da Secretária Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, que o Brasil precisa de 600 bilhões de reais para levar para toda a sua população serviços de água tratada, esgoto tratado e encanado. Esses 600 bilhões de reais, o Brasil não tem dinheiro para isso. Então a gente precisa do marco de saneamento para atrair investidores nacionais e internacionais, empresas privadas, para privatizar, fazer concessões público-privadas e parcerias público-privadas para que a gente consiga levar água, esgoto, saneamento para a população brasileira como um todo. Por isso que o marco é tão importante. Tasso Gereissati está otimista. E olha só, essa secretária do Programa de Parcerias acrescentou que atualmente apenas 6% do mercado brasileiro de saneamento é operado por investimentos privados. Só 6%, 94% por investimentos públicos. A gente precisa de mais eficiência por parte do Estado. É importante passar isso para a iniciativa privada e deixar que o Estado se concentre nas áreas mais importantes, nas áreas mais relevantes da sociedade brasileira. Estados Unidos, voltando um pouquinho, novos casos de coronavírus foram reportados, preocupação especialmente com o Texas. O Texas tem sido talvez o estado mais afetado ou com maior projeção de piora dos seus casos de coronavírus. O governador disse que é totalmente inaceitável esse aumento de coronavírus. Eles estão se esforçando para conter esse segundo surto. Mas os casos também aumentaram na China e na Coreia do Sul e na Austrália. Então a Ásia é preocupada, a Ásia e a Oceania preocupadas com possíveis aumentos de coronavírus. Já o Trump, presidente americano, disse agora à noite que ele apoia a ideia de que as famílias americanas recebam uma segunda rodada de ajuda financeira por conta do vírus, por conta dos grandes impactos financeiros e econômicos causados nas empresas, nas famílias, nas pessoas, nos Estados Unidos e no mundo, né? Mas então aqui uma notícia talvez interessante que pode repercutir no mercado amanhã, de o Trump interessado ou apoiando a ideia de mais ajuda financeira para a população americana e para a economia americana. Isso valoriza as ações não, aumenta o otimismo dos investidores, injeta mais liquidez, mais dinheiro circulando na economia americana. Isso pode também puxar uma alta maior das ações americanas. Resumo extenso hoje, muita coisa importante nessa semana. Na semana foi ontem que eu falei as perspectivas. Hoje, no dia de hoje, no dia 22 de junho, seu momento, por favor, de compartilhar esse vídeo com 3 pessoas diferentes, pelo menos. Você pode tanto compartilhar, enviar o link, compartilhar aqui no Instagram, no YouTube, ou você comenta aqui embaixo, marca 3 pessoas diferentes que precisam ver esse vídeo para você me ajudar a levar esse conteúdo e levar informações financeiras, de investimento, de economia para as pessoas, para a população brasileira. Obrigado, um abraço e a gente se vê amanhã. Tchau!